E a cidade de Teresina chegou hoje ao 17º dia sem ônibus circulando nas ruas. Isso porque motoristas e cobradores seguem em greve, aguardando uma negociação com as empresas e a Prefeitura de Teresina. Esse cenário de crise tem se arrastado há quase 2 anos. Não só na capital piauiense, mas em todo o país. Acompanhe a reportagem de Débora Radassi. Há 18 dias, os ônibus não saem das garagens. Motoristas e cobradores decidiram sair às ruas. O protesto hoje pela manhã é sinal de que o acordo está longe de acontecer, apesar de uma proposta apresentada. A categoria reclama que os salários estão congelados desde 2019. O ticket de alimentação foi suspenso, assim como o plano de saúde. A categoria quer mais diálogo. Constantemente a gente tem buscado um diálogo, tentamos negociar, mandamos 3 propostas, não obtivemos resposta de nenhuma, nem por parte do CETUT, inclusive a S-Trans tem uma minuta lá da proposta que a gente mandou. E assim, nós estamos sempre abertos ao diálogo, estamos tentando resolver essa situação, porque eu sou cobrado pela minha mãe, pela minha sobrinha que anda de ônibus, mas infelizmente a nossa situação é essa, de desespero, de falta de respeito, tanto do CETUT como do poder público. Em 15 dias foram 3 ordens judiciais pedindo a mesma coisa. 80% da frota circulando nos horários de pico e 60% no entrepico. A última, porém, cobra da Prefeitura medidas para cumprir o aumento dos ônibus em circulação. O salário de motoristas e cobradores não é o único problema. Durante a pandemia, o sistema chegou a perder 95% de passageiros. A frota, antes do fechamento das atividades econômicas, era de 396 veículos. A crise do transporte público vem trazendo prejuízos não só no Piauí. O cenário atinge outros estados. De acordo com a Associação Nacional de Transporte Público, as empresas perderam 25 bilhões em 2 anos de pandemia. Em Teresina, os prejuízos giram em torno de 72 milhões de reais entre novembro de 2020 e fevereiro de 2022. O Sindicato das Empresas dos Transportes Urbanos de Teresina diz que as medidas para os pagamentos de subsídios podem ajudar a tirar o sistema do ponto crítico. O município tem a obrigação contratual de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Então, é preciso que haja, de fato, resoluções práticas para que a gente possa ofertar um serviço melhor do que estamos ofertando. A gente faz o que a gente pode dentro da realidade que nós estamos, e até mais do que a gente pode, eu diria assim, dentro da realidade que a gente está encontrando hoje. Nós temos uma quantidade de passageiros que está proporcionalmente bem abaixo do que está se ofertando ainda de frota, né? Então, assim, aos trancos e barrancos se consegue manter ainda um percentual de frota acima do que está transportando proporcionalmente, mas é necessário, de fato, que haja uma ação prática por parte do município. Outro ponto que pode ser solução para a crise financeira é um projeto de lei federal que repassa 5 bilhões anuais em recursos da União para bancar a gratuidade do transporte dos idosos. Nós temos um peso muito grande de gratuidades no nosso sistema, que são direitos das pessoas. As pessoas têm direito a andar no transporte sem pagar ou pagando menos, mas é importante que a sociedade entenda que há a necessidade desse custo ser coberto. Então, quando eu tenho um volume muito grande de passageiros utilizando o serviço e uma pequena parcela desses passageiros ela é a que realmente paga pelo serviço, a gente vai ter um desequilíbrio. Enquanto a solução não aparece, 85 mil passageiros precisam se virar como podem para não assistir sem sair de casa a crise se agravar diante dos seus olhos. Já temos mais de 2 anos que estamos assim, né? Com essa pandemia de negócio de ônibus, essa pandemia, essa doença. Eu esperar a boa vontade dos homens, né? E ver o que é que eles podem fazer por a gente, né? Lídia, o maior problema hoje da gestão pública, sem dúvida. Sem dúvida, Joelson, é o maior desafio desde quando começou a gestão do prefeito Doutor Pessoa, é resolver essa crise no transporte. Vale lembrar que a crise já existia, foi uma crise agravada pela pandemia, isso a gente vê em vários estados, capitais do país, essa crise no sistema do transporte, mas aqui em Teresina ela já se arrasta há
há muito tempo aí, né? A pandemia está mostrando aí sinais que pode chegar ao fim e a crise até o momento continua. E a situação da população é cada vez mais difícil, né? A população que tenta aí se virar, recorrer a outras modalidades de transporte, mas de fato a população precisa ter um transporte, um sistema de transporte eficiente, ter os ônibus, né, nas paradas, e a gente, enquanto isso, vai acompanhando essa disputa aí entre Setut e os trabalhadores. A prefeitura, da mesma forma, tentou buscar um diálogo junto ao Ministério do Trabalho, o Ministério Público. Nada, nenhum tipo de acordo se concretizou até o momento. A greve continua, os trabalhadores estão aí numa situação bastante difícil, como foi relatada aí na reportagem da Débora. Enquanto isso, as pessoas, os usuários do transporte, ficam esperando para ver o que vai ser decidido.